Existe uma cachoeira nos Estados Unidos, onde metade da água simplesmente desaparece. O rio segue normalmente, até atingir uma grande divisão nas rochas. Então algo estranho acontece. Uma parte da água continua seu caminho, mas a outra parece ser engolida pela terra, sem deixar explicações visíveis. E se esse tipo de mistério te prende a atenção, continue comigo. 10. A Cachoeira Dividida. O nome desse lugar é Devil's Kettle, uma formação localizada em Judge C. R. Magnet State Park, Minnesota, Estados Unidos. À primeira vista, ela parece apenas uma cachoeira comum, mas existe um detalhe que transformou aquele lugar em um dos maiores mistérios naturais da América do Norte. 9. A divisão impossível. Pouco antes da queda principal, o rio se divide em duas partes. Uma corrente continua normalmente, seguindo o curso da cachoeira, mas a outra entra diretamente em uma enorme abertura nas rochas e desaparece completamente, como se tivesse sido engolida pelo próprio solo. 8. A água que desaparece. Quem observa Devil's Kettle vê algo difícil de acreditar. Uma parte do rio continua normalmente, mas a outra desaparece dentro da abertura, sem deixar qualquer pista visível. Não existe uma saída aparente. Não existe uma segunda cachoeira. E não existe um ponto claro, onde aquela corrente reaparece. Por isso, durante décadas, a pergunta permaneceu a mesma: para onde metade daquela água realmente estava indo? 7. Para onde a água vai? Com o passar dos anos, a mesma pergunta continuava surgindo. Se metade do rio entra naquela abertura, onde ela reaparece depois? Alguns imaginavam cavernas escondidas, outros acreditavam em túneis subterrâneos, atravessando as rochas da região, mas nenhuma resposta parecia definitiva. E justamente por isso, o mistério continuou chamando a atenção de visitantes e pesquisadores. 6. O buraco na rocha. Visualmente, a abertura parece simples, mas a força da água impressiona. Uma corrente inteira desaparece naquele ponto, sem produzir qualquer sinal visível de saída imediata. E, quando observada de perto, a cena cria uma sensação estranha, como se parte do rio estivesse sendo apagada da paisagem. 5. O mistério que durou décadas. Durante muito tempo, cientistas tentaram entender o fenômeno, mas a localização difícil e a força da corrente complicavam os estudos. O resultado foi simples. O mistério permaneceu sem resposta clara, e Devil's Kettle ficou conhecido como a cachoeira que perde metade da própria água. 4. Tentando seguir a água com novas tecnologias, pesquisadores começaram a estudar melhor a região. Tentando descobrir o caminho da corrente desaparecida, medições foram realizadas e novos testes foram feitos. Mas o desafio continuava o mesmo: seguir uma parte do rio que desaparecia diante dos olhos e continuava sua jornada, escondida abaixo das rochas. 3. O rio invisível. O detalhe mais curioso é que o mistério nunca esteve apenas na cachoeira, mas no caminho oculto da água, porque tudo indica que a corrente continua existindo, mesmo depois de desaparecer da vista, transformando o Devil's Kettle em um dos fenômenos hidrológicos mais estranhos do planeta. Se você gosta desse tipo de mistério, se inscreve agora, porque o próximo detalhe é ainda mais absurdo. 2. A resposta mais próxima. Hoje, os estudos sugerem que a água não desaparece completamente. Ela continua seguindo por caminhos subterrâneos, antes de retornar ao sistema do rio. Mas mesmo com essa explicação, o fenômeno continua impressionando visitantes, porque o desaparecimento acontece diante dos olhos, enquanto o percurso permanece escondido. 1. O detalhe mais assustador. Talvez o ponto mais estranho daquele lugar não seja a cachoeira,
nem a abertura nas rochas, mas o fato de que metade de um rio inteiro desaparece diante dos olhos e continua sua jornada em segredo, longe da superfície. E justamente por isso, Devil's Cattle continua sendo um dos mistérios naturais mais fascinantes dos Estados Unidos. Encerramento. Devil's Cattle prova que alguns dos maiores mistérios da natureza não estão escondidos. Eles acontecem diante dos nossos olhos. Uma corrente inteira desaparece, parte de um rio some da superfície e transforma uma simples cachoeira em um dos fenômenos mais intrigantes do planeta. Se esse lugar te deixou curioso, se inscreva no Planeta Curioso Oculto.